Olá, meu nome é Gabriel Freitas e esta é minha pesquisa para o Encontro de Saberes de 2024, colocando a língua de volta à natureza sob uma perspectiva do sistema funcional, uma teoria selecionista de base sexual da ideologia. Então, como o tempo é curto, eu vou direto para os objetivos. Os objetivos, começando pelo geral e específicos. O geral é enriquecer a compreensão da língua como um sistema semiótico de quarta ordem superior, que é o diálogo com a teoria do sistema funcional e a sua modelagem da língua como um sistema semiótico de quarta ordem superior, ou seja, dando características de sistemas físicos, biológicos e sociais. No caso, uma pesquisa, como o título indica, busca modelar e sintetizar teoricamente a relação da sociosemiótica com a biologia, mais especificamente a partir da teoria funcional e a síntese de evolução. Os objetivos específicos são três. O primeiro é aprofundar a apreensão do fenômeno de subpotencialização gerado pela variação ideológica que influencia a destilação do potencial de significado, ou seja, aqui eu trabalho com a dimensão teórica da instanciação da teoria funcional a partir da tradição teórica sobre os estudos de ideologia que começaram na década de 80, contrastar o comportamento semiótico de diferentes ideologias observado para consolidar uma metodologia de análise ideológica e funcional, aqui buscando preencher uma lacuna que identificamos na literatura, identificar o endereço semiótico da ideologia e compreender as repercussões para a arquitetura geral teórica da explicação do fenômeno linguístico. Ou seja, a partir dessa nova modelagem, a partir da síntese teórica entre sistema funcional e síntese de evolução, identificar onde na teoria se localizaria a nova categoria de ideologia e quais seriam as suas capacidades explicativas teóricas a partir dessa nova modelagem. São 4 etapas da metodologia. A primeira é a compilação do corpus, em segundo, a análise do corpus, em terceiro, a comparação das ideologias a partir de uma análise cruzada, a partir do passo metodológico utilizando regras de associação, que é um método que possibilita descobrir relações entre variáveis identificadas em um corpus a partir de certas equações. Em seguida, por último, teste das hipóteses por meio de equações e modelos matemáticos. Já estamos, na verdade, nessa etapa, testando as hipóteses que buscam explicar a relação entre ideologia, mecanismos de produção de significado e de estadia linguística de forma a ajustar parâmetros e testar como o modelo se ajusta aos dados reais. Como resultados esperados, nós buscamos então compreender de uma forma um pouco mais aprofundada a relação entre ideologia e produção de significado. Então, nós esperamos observar com a pesquisa o que chamamos de viés ideológicos diferenciados e herdados. Aqui uma clara relação com a teoria evolutiva, e aqui eu destaco a teoria evolutiva contemporânea, mais uma vez o arcabouço teórico metodológico da síntese de evolução. Então, passaríamos a compreender ideologia e seus vieses como comportamentos diferenciados dos mecanismos de produção de significado, o que caracterizaria os seres humanos como construtores de nichos semióticos. Aqui um claro diálogo com a teoria da construção de nicho. E, por fim, a partir de uma continuidade das mudanças nas comunidades e ecossistemas semióticos ao longo de gerações, geraria o fenômeno de herança ecossemiótica, que seria uma rota de herança evolutiva para o comportamento semiótico. Aqui em destaque uma relação com a nova modelagem dos novos sistemas de herança compreendidos pela biologia contemporânea. A biologia evolutiva contemporânea entende, então, que a diversidade de fenótipos, de comportamentos, não só humanos, mas sobretudo humanos, na sua diversidade semiótica, cultural, linguística, não explicava apenas a partir da única rota de herança genética. Existem uma série de sistemas de herança diferenciados, que se entrelaçam, que trabalham de uma forma dinâmica, complexa, em diferentes escalas temporais. E aqui nós identificaríamos, então, uma nova rota que se chamaria de herança ecossemiótica. Dessa forma, pode-se dizer que a ideologia, em seus diferentes viés ideológicos, propiciaria uma reorganização semogênica com aptidão diferenciada do potencial. Ou seja, ideologias diferentes seriam mecanismos recalibradores de toda a dinâmica interna, sistêmica dos seus usuários, afetando então seu destilamento diferenciado em instâncias, ou seja, comportamentos linguísticos sociossemióticos diferenciados a partir de ideologias diferentes. Com relação com a distribuição para a área do conhecimento sem impacto para a sociedade, com relação à área do conhecimento, seria justamente o preenchimento dessa coluna no que diz respeito a uma demanda sobre uma complexificação em seu aparato teórico-metodológico da sistêmica, ferramentas conceituais e também de análise e estatísticas, preenchendo então esse espaço que identificamos. Com relação ao impacto para a sociedade, nós podemos mencionar exemplos como
compreensão de dinâmicas sociais e culturais, previsão de tendências sociais, desenvolvimento de políticas públicas, por aí vai. Com relação à conclusão, então, o que nós oferecemos com a pesquisa é um modelo biossociosemiótico. É um modelo que apresenta uma abordagem abrangente e detalhada para analisar a influência da ideologia no comportamento linguístico e na produção de significado, incorporando uma série de conceitos-chave como ideologia, homofilia semiótica, construção de nicho, herança semiótica, socialização simbólica, fornecendo então um quadro teórico sólido para entender a interação entre fatores linguísticos, culturais e evolutivos. Por exemplo, eu posso mencionar o conceito de habitat semiótico, que fortalece o modelo, tornando-o mais completo e alinhado com a influência cultural e evolutiva na formação de ideologias. A ideia de que diferentes contextos afetam a aptidão das ideologias ajuda a compreender, por exemplo, como variantes ideológicas são transmitidas e selecionadas ao longo do tempo. Em geral, o modelo oferece uma estrutura sólida para investigar a complexa interação entre ideologia, comportamento linguístico, influência cultural e evolutiva. Além disso, ele incorpora aspectos quantitativos que possibilitam testes empíricos e validação estatística das relações propostas, permitindo uma compreensão mais abrangente das interações complexas entre ideologia, língua e produção de significado. Então, finalizando, mais uma vez, meu nome é Gabriel Freitas, eu faço parte do departamento de letras da UFOP, do pós-letras, do mestrado, e a pesquisa foi desenvolvida no âmbito do nosso querido laboratório Lexel. Aqui, por fim, eu faço um agradecimento mais do que especial ao UFOP, pela bolsa de mestrado. Sem essa bolsa, 10% dessa pesquisa, apenas 10% dessa pesquisa teria acontecido, se não menos. Devo tudo a essa bolsa que me permitiu mergulhar de cabeça nessa pesquisa, em toda a literatura do sistema funcional, uma grande parte da teoria da biologia evolutiva contemporânea, que me permitiu estabelecer essa síntese e propor esse modelo. Então, muito obrigado ao FOP e a todo o investimento feito no pós-letras. Muitíssimo obrigado.